problema é sério. Não existe mais empreendedor e empresário. Este conceito ficou no passado. Todos nós somos empregados de dois caras, dos grandes fundos mundiais e dos governos, principalmente do governo brasileiro, se você está aqui nesse paizinho. Tá entendendo? Olha a seriedade desse negócio. Então, sonhador, para o sofá, para o quarto, se esconde, faz que nem o avestruz, enfia a cabeça na terra, meu irmão, porque aqui o papo hoje vai ser maluco. E outra coisa, eu quero falar um negócio importante para vocês. Antes de prosseguir aí, não esquece de dar o teu like, de curtir e de se inscrever no canal, porque aqui é conteúdo de qualidade, irmão. Aqui a gente fala o que tem que ser falado. Aqui não tem papa na língua, entendeu? Então a conversa chega assim. A conversa a gente tem que primeiro esquematizar o negócio da seguinte forma. Nós temos que dividir em 4 níveis de pessoas. De novo, né? O sistema de castas da Índia. Aqui a gente não vai nem falar dos párias. O pária, nesse caso aqui, é o desempregado. Tá certo? Porque esse tá fora do sistema, mas ele tá achando um jeito de entrar no sistema. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha só. A gente vai falar de empreendedor. É o cara que cria negócio. É o cara que cria conceitos de negócio. É o cara que cria coisas que vão ser novas, disruptivas, ideias, produtos, serviços, uma série de coisas. O empreendedor, tem gente que tem assim, né, uma coisa louca com o empreendedorismo, vive criando vários e vários negócios assim, chega a ter 10, 15, 20, 30 negócios, né? E aí você tem o empresário é o cara que cria empresas, diferente do cara que cria conceito de negócios, né? Porque, por exemplo, né, quando você fala de empreendedor, um camelô é um empreendedor, né? Um camelô é um empreendedor. Tá lá, né? Se ele não for MEI, ele nem empresário é, tá certo? Agora, se ele for MEI, ele já vira empresário, porque ele já entra no sistema. Ele já entra nos caras que contribuem para o sistema, para os caras que pagam o bendito do imposto, né? E a gente vai falar sobre isso. E aí vem o executivo, né? O executivo é o cara que é contratado pelas empresas para prestar serviços, né? E vende o seu tempo lá para administrar a empresa, tá certo? E nós temos, por último, o operário. O operário é o cara que, na verdade, põe a mão na massa lá para construir o produto, para construir o serviço, né? Para entregar efetivamente tudo isso, tá certo? Bom, o perfil do empreendedor é um perfil bacana, porque ele tem que ter boa comunicação, né? Porque ele, na verdade, é o seguinte, a empresa é uma orquestra de um homem só, quando a gente está começando uma empresa no nível do empreendedor. Então ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber vender, ele tem que ter foco, né? Ele tem que estar aberto a ideias e sugestões, aprendizado contínuo, né? E ele tem que mais ou menos planejar estrategicamente. Eu não estou falando de fazer business plan, de fazer grandes projetos de negócio e tal. Eu estou falando de fazer um papel de pão lá, né, com metas, com objetivos de médio e longo prazo, né? Relação de fornecedores, custos e essas coisas todas, porque ele tem que saber quanto é que vai deixar no bolso dele todo esse negócio. E esse cara pode ser o camelô, como eu falei. E aí tem o perfil do empresário. O perfil do empresário é o cara que cria empresas, né? Ele já está sonhando mais alto, ele já está olhando para a riqueza, né? Então ele tem que ter lá aquele planejamento estratégico de verdade, ele tem que ter liderança, capacidade de adaptação, gestão financeira mais refinada, com a qualidade melhor e principalmente resiliência, porque a porrada é grande. Quando você entra no sistema formal, vocês vão ver lá na frente que a coisa fica muito mais séria, né? Então o camelô até ele dá um jeitinho nas coisas, mas o empresário não tem muito jeitinho. Ele dança meio dentro de um quadradinho ali que é muito difícil de sair, tá certo? Então ele tem que ter habilidades interpessoais, porque ele já começa a ter profissionais trabalhando com ele, então ele vai ter que gerenciar profissionais, gerenciar tempo, dar metas, enfim, administrar conflitos e tudo mais, tá certo? E aí vem o perfil executivo, né? Esse perfil executivo é do cara que já é contratado pelo empresário, pela empresa, né? Para prestar serviços lá de gestão. Então esse cara já tem que ter uma formação sólida, acadêmica. Nota o seguinte, que eu não falei em formação nem para o empreendedor e nem para o empresário. Mas o executivo, sim, ele tem que ter formação. Então ele tem que ter liderança, ele tem que ter visão estratégica do negócio, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que ter habilidade de comunicação, gestão de conflito, capacidade de negociação. Essa capacidade, eu já falei, muitas vezes é a capacidade de negociar com o próprio dono da empresa, tá certo? O dono da empresa precisa, às vezes, negociar com os seus executivos, porque às vezes o dono da empresa quer um caminho e existem outros caminhos, tá certo? E o mais importante, como eu falei, é aquela questão do conhecimento de mercado. O conhecimento de mercado é tudo nesse segmento,
tá? Quando você é executivo, né? Eu vou dar um exemplo da indústria automobilística, por exemplo. Quando você vai trabalhar na indústria automobilística, você tem que conhecer de fornecedores daquele setor, de produtos daquele setor, né? De tributação para o setor, você tem que olhar muito efetivamente para os seus concorrentes, você tem que ter informações quase que diárias de mercado. Como é que você tem essas informações? Você tem informação de emplacamento, informação de venda, informação de produção, informação de veículos que estão em trânsito, localização de cada concessionária, né, quem são os grandes concessionários seus e das marcas concorrentes. Então você tem que ter uma visão ampla a respeito deste mercado. Não basta simplesmente dizer, eu gosto de automóveis e eu quero trabalhar nesse mercado. Não, há um ecossistema dentro disso, né? Legalmente até existe uma lei, por exemplo, no Brasil chamada Lei Ferrari. Se você quer trabalhar com automóveis e não conhece de Lei Ferrari, então você vai ter um problema muito, muito sério. Tá certo? O operário, eu nem vou entrar no perfil do operário, porque eu acho que o operário é um cara mais técnico, tá? Então a gente está falando aí, a gente está olhando aqui para um outro nível de profissional, então eu quero abordar isso aqui, mas embora, né, o operário seja fundamental, né, com relação a isso. Por favor, se você é operário, não entenda que eu estou aqui desprezando isso, mas aqui o foco é outro, o foco aqui é empreendedorismo, né, é falar para empresários, empreendedores, né, e o nosso foco é mais específico ainda, é para narcoempreendedor e anarco-empresário e anarco-executivo. Por isso que eu estou abordando esses três temas. Mas eu não sei o que é um anarco-empreendedor, eu não sei o que é um anarco-executivo, não sei o que é um anarco-empresário. Dá uma olhada lá naquilo que a gente já gravou no passado, quando a gente lançou o movimento, e a gente já falou sobre isso, tá aqui nesse canal no YouTube, então você vai encontrar lá nos vídeos, né, e vai entender tudo isso. Tá certo? Existe um vídeo exatamente para este movimento, tá? Então, falando de mercado, a gente tem que separar o mercado em dois níveis, mercado informal e mercado formal. No Brasil, existem cerca de 31,6 milhões de pessoas trabalhando no mercado informal, nesse mercado dos camelôs, dos ambulantes, tá? Esse mercado que é um mercado extremamente grande. Se você for na madrugada, na região do Brás, por exemplo, em São Paulo, são milhares de camelôs vendendo seus produtos nas ruas. E esses camelôs abastecem o Brasil inteiro com a indústria da moda. Tá? Então existem, lógico, empresas formais no Brás, claro que existem, mas a grande maioria ali são de camelôs. Estima-se que ali naquela região existem em torno de 15 a 20 mil camelôs trabalhando nas ruas. Muitos estrangeiros, são bolivianos, africanos, venezuelanos, peruanos, enfim, trazendo produtos e vendendo ali naquela região, tá certo? E há um mercado crescente desse mercado informal. Por que esse mercado informal é crescente? Porque esse mercado, na verdade, ele está muito ligado à questão econômica de um país, à macroeconomia do país. Quando os índices de desemprego estão altos, estão complicados, há um crescimento de alguns setores, tá? Quais são esses setores? É esse mercado de camelôs, o mercado da prostituição cresce bastante em consequência disso, o tráfico de drogas, o crime organizado cresce em consequência disso também, tá certo? Então você tem alguns mercados aí que trabalham em cima disso. E muitos deles até estão interrelacionados, tá certo? Porque existem casos aí de venda cruzada de produtos entre esses. Por exemplo, o caso da pirataria. Quando você trabalha com pirataria, por exemplo, existe gente que está aí usando de marcas de terceiros, né, para vender produtos aí nas bancas e nos camelôs. Quando a gente vai para o mercado formal, né, o mercado formal no Brasil, ele é composto por cerca de 20 milhões e 800 mil empresas, né? O número exato está aí na tela, vocês podem ver, mas assim, desse total, 93,5 são de micro e pequenas empresas, tá? Esse número cresce bastante porque tem muito MEI, muito microempresário individual. O que é o MEI? É o cara que era camelô, que de repente quer se legalizar, entrar na economia formal para ter linha de crédito, ter uma série de outros benefícios, e aí ele ingressa no MEI, se filiando aí, pagando uma taxa para o governo, tá certo? Então, nós temos assim, desse total de empresas aí, né, 9,4 milhões de empresas formais empregam 63 milhões de pessoas. Nota, olha o volume de gente empregada nessas empresas, tá certo? O que acontece aqui é que isso representa aí, né, só para você ter uma ideia, né, o setor de comércio, reparação de veículos, automóveis e automotores e tal, teve um crescimento aí de
29,1%, tá certo? Então isso é importante para a gente ter esses números aí, para a gente falar nisso. E outra coisa importante é que no primeiro trimestre desse ano, no Brasil nós tivemos 2.151.000 empresas registradas, cadastradas, que tiveram CNPJs abertos. É um crescimento importante. Observe que a gente está falando de quase 10% do volume total aqui. Logicamente que existem muitas empresas que abrem e muitas empresas que fecham. A gente nem vai abordar isso nesse bloco hoje, nesse material, mas no futuro a gente vai conversar por que as empresas quebram, tá? E eu vou mostrar para vocês que existem 3 maneiras de quebrar uma empresa e a gente vai entender isso perfeitamente, tá? Bom, qual é a consequência e o impacto do mercado informal no mercado formal? Nós estamos falando aqui de um prejuízo, segundo a Confederação Nacional da Indústria e segundo a Fierj e a Fiesp, de 453 bilhões de reais que são perdidos para o contrabando, a pirataria, o roubo, a fraude fiscal, a sonegação de impostos e o furto de serviços públicos. Serviços como eletricidade, telefonia, água, até a TV por assinatura, por exemplo, nos famosos GatoNet da vida, tá certo? Que as pessoas compram aqueles aparelhinhos, instalam nas suas casas e têm acesso a todos os streamings, a todos os canais pagos das assinaturas de TV, tá? Mas olhar para essa questão do prejuízo não é olhar para a origem. A gente está olhando só para a causa. A origem disso está na famigerada ditadura tributária que o Brasil tem, que o Brasil vive. Nós temos no Brasil 92 tributos diferentes. 92. Talvez o Brasil seja o maior número de impostos, né, de tributos que existe no mundo, seja diferentes, né, o que se pratica no Brasil. Então, olha só, 92 tributos com 130 obrigações acessórias, 4.530 leis diferentes a respeito do assunto, né, e 39 alterações por dia. Imagina como é que é trabalhar, imagina você, se você fosse um contador no Brasil, loucura que seria. Quer fazer uma comparação? Olha para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 3 tributos, 2 federais e 1 estadual. Os federais são imposto de renda e imposto de importação. E o estadual é o IVA, o imposto de valor agregado. Então, quando você compra um produto de $100 nos Estados Unidos, já vem lá $100 do produto, $7 referentes ao IVA. Dependendo do estado, pode ser $5, tá? Mas o mais alto é 7, o mais baixo é 5. Então, você tem essa realidade lá nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, você tem PIS, COFINS, IR, contribuição social sobre o lucro, e vai lá, a lista é grande. Por exemplo, um imposto que ninguém, uma taxa, na verdade, né, que está lá nos tributos, que ninguém olha, são custas judiciais, por exemplo. Cada vez que você vai entrar com um processo contra alguém, ou que você vai se defender de um processo, ou que você precisa, então você paga uma taxa. E essa taxa, meu irmão, custa caro. Por isso que a justiça no Brasil é tão complicada, porque ela custa caro. A justiça no Brasil é feita para rico. Pobre não tem acesso à justiça. Na verdade, se alguém deveria ter uma plataforma aí nas eleições, seria da inclusão do judiciário para as classes mais pobres. Porque as classes mais pobres estão à margem da justiça. Assim como estão à margem da internet e à margem da telefonia. Tá certo? O acesso à justiça no Brasil é muito limitado ainda e a gente tem que olhar para isso. Tá bom? Só que olhar para isso, gente, é um problema, porque no Brasil existem leis que são às vezes conflitantes. Por exemplo, o Código de Processo Penal, o Pacto de São José da Costa Rica e outros aí falam que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Isso é autoincriminação, tá certo? E autoincriminação, você pode alegar o tempo inteiro que você é inocente, né, e se defender. Só que se você for empresário, executivo ou contador, isso não vale, porque todos os meses você é obrigado a entregar para a Receita Federal as famosas obrigações acessórias. E nessas obrigações acessórias estão todas as informações do que aconteceu na sua empresa. Desde o que você comprou, o que você vendeu, o que você produziu, o seu caixa, você tem que informar até o que está no banco, como funciona e tal. Imagina o seguinte, isso você está produzindo prova contra si mesmo. Por quê? Porque sonegação fiscal é crime, né? Eu não estou fazendo apologia aqui a isso não, tá? Pelo contrário, eu estou alertando aqui que sonegação fiscal é crime e você tem que tomar cuidado com isso. Só que uma coisa é você sonegar,
Outra coisa é você declarar e não pagar. Declarar e não pagar não é crime. Você é inadimplente, né? E não existe uma criminalização para dívida no Brasil, tá certo? Então a gente tem que olhar para isso. Até pelo próprio Pacto de São José da Costa Rica, né? Que são as leis aí supraconstitucionais aí criadas pelo Gilmar Mendes. Dizem que o STF não legisla, né? Mentira. Tá aí o caso, o exemplo de que foi criado um conceito que não existia, né? Que é um puxadinho na Constituição brasileira, que são essas leis supraconstitucionais. Então, olha o problema que a gente vive no Brasil. Né? Olha a loucura. De um lado a gente tem a ditadura do STF, do outro lado a ditadura da Receita Federal, e no meio de tudo isso, 220 milhões de palhaços aqui, que somos nós, vivendo nessa loucura que é chamada Brasil, tá certo? Por isso, meus amigos, que eu gosto do meu amigo Garcia Lorca, né? Tá aí a fotinha dele. Se hay gobierno, soy contra. Porque el gobierno, hermanos, no hace nada. El gobierno está ahí para simplemente hacer sus huevas, su corrupción. ¿Entiendes? El problema no está cuando hablamos aquí de negocios. El problema está que no hay retorno para nosotros. No vuelve el dinero que pagamos para el gobierno. Entende o que eu estou falando? É assim que a coisa funciona. A gente paga imposto e não vê retorno. Por que não vê retorno? Porque não tem saúde pública, as escolas públicas são deficientes. Embora o SUS seja uma coisa importante, tá? O Brasil tem aí mostrado na época da Covid a importância do SUS, mas o SUS ainda precisa ser muito melhor administrado. Nós temos problema com a saúde pública, nós temos problema com a segurança pública, nós temos problema com as escolas públicas. Enfim, as coisas públicas no Brasil são de todos e não são de ninguém. Porque o brasileiro não exerce a sua cidadania, ele não cobra, ele paga, ele terceiriza, né, mas ele não cobra eficiência do governo. E, consequentemente, fica na mesa do bar, na internet e não sei aonde, cada um com o seu ladrão de estimação, né, cada um com o seu bandido de estimação e falando mal do bandido do outro. A coisa é mais ou menos nessa linha. Então, se há governo, sou contra. E eu quero falar uma coisa importante aqui, né, sobre remuneração. Tá? Quando a gente fala de remuneração, o cara que mais tranquilo está nesse negócio é o executivo, porque ele é o cara que está garantido no seu salário, pelo menos, tá certo? O empresário, o empreendedor não tem garantia nenhuma. Se o negócio não der certo, tchau, acabou, tá certo? E ele fica com prejuízo, e fica com a dívida, e fica com todos os problemas. O operário também. O operário está lá, garantido lá com o seu salário todo mês e tal, né, porque dentro do processo ele precisa do operário para produzir. Mas a questão toda é o seguinte, o melhor remunerado de todos é o executivo. Imagina que ele nem é o dono da empresa, né, e ele é um prestador de serviço, mas ele é o cara que tem melhor garantia. Os outros dois, o empreendedor e o empresário, vivem de risco, tá certo? E o risco é o negócio dar certo ou dar errado. Se deu certo, eu ganho muito dinheiro, faço muito dinheiro. Se deu errado, não tem dinheiro, tem dívida, tá certo? E aí é o risco do negócio. Mas o executivo, ele pega o dele lá, e aí o que ele faz? Pega a graninha e vai para outro lugar prestar o seu serviço. E muitas vezes, embora ele tenha contribuído para o sucesso ou para o fracasso da empresa, né, muitas vezes ele não é nem reconhecido nem por um e nem pelo outro, tá? Mas existe uma coisa aqui extremamente importante nesse processo, né? E aqui eu quero usar uma frase do Henry Ford. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Tá certo? Então prestem atenção nisso. O Henry Ford é o cara aquele que disse uma outra frase que eu gosto muito. Não importa quantos parafusos certos eu aperto por dia. O importante é quantos parafusos certos apertam por mim. Tá? Essa é a frase do Henry Ford também. Tem aquela famosa dele, né? Qualquer cor desde que seja preta. Tá certo? Então vale esse ponto aí de importância. Tá certo? Mas o Henry Ford, nota assim a sabedoria do Henry Ford. Ele montou a indústria automobilística mundial, o conceito de linha de produção, quando ele foi visitar o quê? Um frigorífico que matava porcos. E ele viu lá que havia etapas na produção, né? Então, um matava,
o outro pelava o porco, o outro tirava as vísceras, o outro abria, limpava o animal e assim por diante. E aí cada um fazia uma coisa e ele falou, pai, deixa eu produzir automóveis desse jeito aqui então. E ele criou a linha de produção para a indústria automobilística baseada na sua experiência num frigorífico, tá certo? Bom, é lógico, gente, que está cheio de bilionário que não tem diploma universitário, tá certo? Se você duvida, pergunta para o Bill Gates, para o Mark Zuckerberg, para o Steve Jobs. Steve Jobs não dá para perguntar mais que já morreu, desculpa aí, tá? Mas o Richard Branson, né, o Michael Dell, o Larry Ellison, né, o Xing, né, o Li Xing, chinês. Então assim, tá cheio de empresário que não tem diploma universitário. E por que não tem diploma universitário, será? Por que esses caras pararam de estudar? Tá certo? Bom, primeiro que existem alguns fatores críticos quando a gente fala de educação formal, né? O primeiro é o custo elevado. O segundo é o tempo que você demora para a conclusão. Vocês vão ver lá na frente esses dois pontos aqui que eu destaquei, tem um slide sobre isso, tá? Outra coisa é o foco teórico, tá? Foco teórico não dá experiência prática, dá um monte de informação teórica a respeito de um determinado assunto, tá certo? Como você foca basicamente em teorias e teorias talvez ultrapassadas, né? Você acaba ficando desatualizado no momento que você está dentro da universidade, tá? Falta também o ensino de habilidades empreendedoras. E muitas vezes falta a expectativa de carreira, tá certo? Então o ensino formal, ele entra em choque com essas coisas. Ele precisa ser revisto. Calma, gente. Tem alternativa para isso. A gente vai ver lá na frente, tá? Então, mas assim, o problema é esse. Nota o seguinte, imagina que você fosse um estudante nos Estados Unidos, cara. Sabe quantos $1.000 você ia precisar do ensino básico até se graduar na universidade? $440 mil. E eu não estou falando em fazer uma universidade de top de linha. Estou fazendo em uma universidade média. Se for uma universidade de top de linha, isso vai dobrar. Pode chegar a $800 mil, tá certo? Trazendo para valor aqui no Brasil, nós estamos falando de R$2.332.000, tá certo? Olha só, gente, R$2.332.000. Para recuperar esse dinheiro, você teria que trabalhar 38 anos economizando R$5.000 por mês. Isso mesmo, 38 anos economizando R$5.000 por mês. Ou seja, você vai estudar, vai economizar durante a vida inteira, se conseguir, tá certo? Olha a questão aí. E vai se aposentar usando o dinheiro que você gastou para se formar. Maluco isso, né, cara? Olha que doido essa situação. Mas você vai gastar 17.200 horas estudando, tá certo? Numa escola, numa carteira escolar, sentado lá. Né? Dizem que os outliers, os caras que estão acima da média, são os caras que fazem e praticam uma atividade por mais de 20.000 horas. Se você praticar uma atividade por mais de 20.000 horas, você vai ser um outlier, tá certo? A minha vocação é tocar guitarra. Vai tocar guitarra, então. Toca lá 20.000 horas, você vai ter sucesso. Quer um exemplo de como isso funciona? Vamos pegar os Beatles, por exemplo. Quando os Beatles foram para a Alemanha, né, eles ficaram lá tocando 3 vezes por dia, durante anos, até que eles estouraram e se transformaram na banda que é e é referenciada até hoje como uma grande banda de rock no mundo, tá certo? Olha aí, Rolling Stones, quantos anos, quanta estrada, quantas horas treinando, praticando, fazendo, compondo para chegar no nível desses caras. Então você quer ser um outlier? Pega o teu sonho, se dedica tempo para trabalhar em cima do teu sonho. Mas lembra, 20.000 horas. 20.000 horas é a meta. Trabalhe em cima disso e aí você vai ser o cara. Como diria o Capitão Nascimento, o pica das galáxias naquela área que você está se dedicando. Tá certo? Você lembra que eu falei que tinha solução para a educação formal? Tem. Você pode ter a educação formal e complementá-la. Tá certo? Como é que você faz isso? Através de cursos online, né? Dos MOOCs, né? Dos Massive Open Courses, tá certo? Online. Então você tem essas oportunidades, né? Você tem a oportunidade de trabalhar uma determinada área e aprender na prática aquilo através de estágios, por exemplo. Você tem os bootcamps, né? Que estão aí muito em moda, então você quer, principalmente na tecnologia,
Então, se quer aprender alguma coisa, você vai lá e participa de um bootcamp que você vai aprender muita coisa, tá certo? Ainda o autodidatismo, né, que eu adoro, por exemplo, eu gosto muito de ler, de estudar, de me informar, então eu sou um autodidata. Então eu gosto muito deste processo, tá certo? Existem os workshops, os seminários, tá certo? Existem esses vídeos, por exemplo, que a gente faz aqui, que é justamente com esse objetivo. Então existem as comunidades e as redes profissionais, né? Existem processos e cursos de empreendedorismo, né? E existem até cursos de certificação profissional. Eu mesmo fiz vários cursos, até em universidades famosas, que são cursos gratuitos e que dão certificação. Então você pode ir lá se inscrever, desde que você tenha um domínio bom de uma língua estrangeira, você pode fazer cursos em vários lugares do mundo, online, sem problema nenhum, e certificados, tá certo? Mas existe um ponto muito importante nisso tudo, porque o grande problema da escola formal, da formalidade educacional, vamos chamar assim, é que as universidades não te ensinam a fazer dinheiro. Não existe o make money, como os americanos falam. As universidades não ensinam. Por exemplo, um cara que faz curso de direito, né? Eu fiz curso de direito, então eu posso falar com propriedade a respeito disso. Você passa lá 5 anos estudando direito, né? E você vai ter o quê? Você vai ter muita informação sobre Código Civil, Código Penal, Código de Processo, Constituição, leis de uma maneira geral, formas de aplicar, tribunal do júri e tudo mais. Mas ele não te ensina em momento algum como administrar um escritório de advocacia, como fazer dinheiro de sucesso com o escritório de advocacia. Por isso existem aí cases famosos aí de gente ganhando dinheiro, inclusive na internet, com isso, né? O caso do Faz Direito aí, do Rodrigo Capobianco, olha aí, cara, tem aí oportunidade para isso. Então tem gente aí que está estudando, está olhando para essas coisas e está vendo todo esse negócio aí como oportunidade. Por quê? Porque as universidades não ensinam a ganhar dinheiro. Você sabe por que elas não ensinam a ganhar dinheiro? Por uma questão muito simples, tá? Por uma questão muito simples. Não ensinam a ganhar dinheiro porque são formadores de mão de obra especializada. São verdadeiras fábricas de escravos modernos, tá? O que é pior, que a gente ainda fica refém de grandes companhias. Entende? Existe hoje um sistema educacional voltado para isso. Então nota que muitas grandes empresas no mundo estão na área educacional, porque isso se transformou num grande business, tão grande quanto a mídia, tão grande quanto o cinema, tão grande quanto a pornografia. É o mercado da educação. É um mercado enorme. Mas quando eu falo de mercado de educação, não estou falando só de universidade, não. Eu estou falando de escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, e estou falando de livros, de filmes, de cursos e de uma série de outras coisas aí que estão envolvidas nisso. Ah, você não acredita em mim? Não acredita mesmo? Então vai lá, pergunta para o Bill Gates, para o Mark Zuckerberg, para o Richard Branson, para o Michael Dell, para o Larry Ellison, para o Li Xing, né? Então, tirei, novamente vou falar aqui, tirei o Steve Jobs da lista porque o Steve Jobs já morreu, não dá para perguntar. A menos que você tenha um pai de santo conhecido, dos bons, né? Que vai aí chamar o Steve Jobs para bater um papo com você. Mas o pai de santo vai ter que falar inglês, não esquece disso, porque pelo que eu sei, ele não fala português, no caso do Jobs, tá certo? Existe um ponto importante nesse processo todo, cara. Nenhuma pipa sobe se não tiver vento contrário. Se você não tiver oposição, se você não tiver debate, se você não tiver gente do outro lado, você não consegue levantar voo. E na economia acontece a mesma coisa. A concorrência, ela existe para ajudar algumas empresas até levantarem voo. Nós não podemos esquecer que os grandes empresários não querem saber de concorrência. Eles querem monopólio. E é sobre isso que a gente vai falar. Eles querem saber de monopólio. Monopólio. Eles querem dominar tudo. Ninguém quer saber de concorrência. Tá? Eu acho que a concorrência é saudável, tá certo? Mas os grandes empresários não querem saber disso. Quer ver por quê? Eu vou te mostrar. Primeiro que a gente vive um mundo pós-capitalista, tá certo? E neste mundo pós-capitalista há muita desigualdade econômica. Quem é rico, quem é pobre é muito pobre. Mais ou menos 1/3 da população mundial vive com menos de $1 por dia. É muito complicado isso.
tá certo? Outro ponto importante, as grandes indústrias, principalmente as indústrias extrativistas e as indústrias agrícolas, estão degradando o meio ambiente, estão destruindo o meio ambiente. Até eu participo de um movimento, vocês sabem disso, chamado Bora Preservar, porque a gente está num movimento aí de trabalhar fortemente em cima disso. Nós vivemos num mundo também de muitas crises financeiras, de muitos desequilíbrios. Por quê as crises financeiras acontecem? Porque o mundo vive em conflito. São guerras, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio entre Israel e os povos árabes, né? Então vive-se aí a economia africana, que é extremamente instável, né? Então você vive nesse processo aí de grandes crises financeiras e econômicas. Algumas até fabricadas, tá? Tem muito boato no mercado, muita coisa que é gerada para a gente ganhar dinheiro, né? Então fala-se, comenta-se, por exemplo, que uma empresa tal está quebrando, e aí as ações dessa empresa caem, e aí o cara compra mais a um preço mais barato e começa a controlar o processo. E mais do que isso, há um grande problema de emprego e subemprego. Aliás, um dos maiores problemas que o mundo tem é esse. Porque neste mundo pós-capitalista, as pessoas que antes se rebelavam por serem exploradas, agora estão com medo de não serem nem mais terem espaço para serem exploradas. Olha só que loucura isso. Então o cara está com medo de ser substituído por um robô, por uma inteligência artificial, por alguma coisa dessas aí, e ele tem medo de não poder mais nem ser explorado. Consequentemente, há um esvaziamento do movimento de cooperativismo, movimento sindical, dos grandes movimentos sociais. Consequentemente, esses movimentos que eram tidos como de esquerda, né, na época das revoluções, agora já perderam sua força, né? O sindicalismo, por exemplo, no Brasil, né, de um tempo para cá, perdeu muito da sua força e do seu ativismo. E existe um outro problema, que é a concentração de poder corporativo. Tá? E a gente vai ver isso assim de forma muito importante aqui. Tá? Olha só, quais são as maiores empresas do mundo? Né? Aqui tem uma relação de algumas: JP Morgan, a Saudi, né, a ICBC, né, a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Alphabet, que é o Google, né? Então, o Bank of America, a Toyota, tá certo? A Berkshire, tá? Existem várias empresas aqui. Essas são as maiores empresas do mundo? Você tem certeza disso? Tá? Eu vou dizer para você que você está errado. Não são as maiores empresas do mundo. Se você acha que essas são as maiores empresas do mundo, você está redondamente enganado. Esses grandes caras aqui, que são muito maiores do que muitas empresas brasileiras, e algumas com faturamento quase de metade do PIB brasileiro, não são nada perto destas empresas aqui. Estas sim são as maiores do mundo. Tá? A BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, tá? A State Street Global Adverse, a Morgan Stanley. Esses caras são os maiores do mundo. Somados, esses caras administram fundos de 28,17 trilhões de dólares. Trilhões de dólares. 28,17. Então, esses caras aqui são os verdadeiros donos do mundo. Olha esse exemplo aqui, vamos lá. Tá? Se a gente olhar o PIB dos principais países do mundo, tá certo? Os Estados Unidos, por exemplo, têm um PIB de 26,94. As 5 maiores empresas, não estou nem olhando para as 20 maiores empresas do mundo, tá? As 5 maiores empresas, se reunissem, compravam os Estados Unidos. Só a BlackRock pode comprar o Brasil 4 vezes. 4 vezes, porque ela administra um fundo de 9,7 trilhões de dólares. E o PIB do Brasil é o quê? Qual é o tamanho do PIB? 2,17 trilhões. Tá certo? Olha a loucura que a gente está vivendo. Se a gente via, né, na ficção científica aí, os grandes conglomerados, né, aí tomando conta do mundo, acho que tem um filme chamado Gattaca, né, que fala a respeito disso, tá? Imagina agora a realidade que é. Olha onde está o dinheiro do mundo. Ah, mas a BlackRock pode comprar o Brasil? Não, ela não pode não, ela já está comprando. Ó. Olha aí, ó, todo este portfólio de empresas, tá certo? Já está na mão da BlackRock, eles já estão investindo aí. Olha o tamanho das empresas. É Itaú, Vale, VEG, Petrobras, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, Gerdau, Suzano, Localiza. Gente, é muita gente, tá certo? Então, olha só, BlackRock já comprou o Brasil. Ela domina aqui as principais empresas do Brasil. Ela já tem ações dessas empresas.
E ela tem dinheiro para comprar todas essas empresas. Recentemente, a gente viveu aí a questão e o dilema, né, e o debate todo em cima da privatização da Sabesp, pois a BlackRock já comprou ações da Sabesp, ela já tem ações. Cara, esses fundos de investimento, eles realmente são os donos do mundo. E aqui, se a gente olhar aqui, quanto por cento do PIB brasileiro está na mão dessa empresa? Quanto por cento está? Vamos analisar isso, gente. Olha a situação que a gente vive. Quando eu falo que nós todos somos empregados dos grandes fundos, tá aí, ó. Todo mundo é empregado dos grandes fundos, sim. Tá mostrando aí. Porque mesmo o camelô que acha que tá lá na economia informal, que não depende de ninguém, só dele mesmo, ele depende sim. Ele depende de comprar tecido de alguma dessas empresas aí. Ele precisa de comprar linha de alguma dessas empresas. Ele usa, talvez, energia elétrica da Eletrobras. Ele bebe a água da Sabesp. Ele compra a gasolina da Petrobras. Ele tem uma conta no Itaú, no Bradesco, em algum banco ele tem. Entende como é que funciona o negócio? Porque você, na verdade, está trabalhando para esses caras. No fundo, todo mundo é empregado desses caras. E não é no Brasil, é no mundo inteiro, tá certo? E aí é o seguinte, ó, olha como é que é a discrepância no investimento. Existe um site chamado O Joio e o Trigo, tá? Esse site aqui traz uma reportagem que os investimentos da BlackRock no Brasil são 3 vezes mais poluentes do que os investimentos da BlackRock na Europa. Olha que loucura! A gente fala de ESG, fala de preservação ambiental, fala de uma pataquada de coisas, e aí os caras vêm aqui e investem em quê? Em gente que degrada o meio ambiente, em gente que destrói o Brasil. Tem alguma coisa aí que te diz por trás disso? O que você acha disso? Qual é que é a pegada do negócio? Tá? E, aliás, no slide anterior estava lá o meu logo e o logo do Anarquismo Empreendedor, tá? Eles não pertencem à BlackRock, não. A gente é independente mesmo, tá certo? Só estava lá no slide só para identificar, só para esclarecer isso que é importante, tá? E agora, aqui eu quero contar uma história indiana para vocês. Uma história bem interessante e curiosa, tá certo? Que pode definir tudo isso nesse processo aqui. A história é a seguinte. Havia uma tigresa grávida, faminta, quase morrendo de fome, sem energia. Até que ela escutou umas cabras, um rebanho de cabras, e ela resolveu atacar esse rebanho. No ataque, ela estava tão fragilizada que ela acabou caindo e morrendo. Mas antes de morrer, ela deu à luz a um tigrinho. Quando as cabras viram ali aquele tigrinho indefeso, o que elas fizeram? Elas amamentaram, criaram o tigrinho. E o tigre acabou vivendo entre as cabras. E ele foi crescendo, mas ele adotou a mesma dieta das cabras, porque ele aprendeu com as cabras a comer pasto, a comer as gramíneas ali, tá certo? Até que um dia, um outro tigre faminto atacou o rebanho. Todas as cabras fugiram, menos o tigre que estava junto com elas. Esse tigrinho, que já era crescido, já estava grande, e aí quando o outro tigre viu, ele olhou, para aí, tem alguma coisa errada aqui. Para aí, você é igual a mim. Você é um tigre. Como é que você está comendo grama aí? Como é que você está vivendo no meio das cabras? Aí esse tigre pegou o filhote, né, o tigrinho, e levou ele para o rio e mostrou o reflexo d'água na água para ele. Olha só o que você está vendo aí. Você não é igual a mim? Nós somos iguais. Aí o tigre, pô, mas como iguais? Não, eu sou de outra família. Minha família é a família das cabras. Não, você é igual a mim. Você é tigre. Não satisfeito, né, que o outro não se convenceu, levou ele para a caverna, e lá na caverna tinha uma carne fresca. E aí ele deu a carne fresca para o tigrinho e disse, come aí, sente o sabor deste alimento. E aí o tigrinho, meio com nojo da carne fresca, do sangue e tal, aquela coisa, ele não estava acostumado, não fazia parte da dieta dele, ele colocou na boca e mastigou meio que com nojo, até que ele sentiu o gosto do sangue correr pela garganta. E quando ele sentiu esse sangue correr pela garganta, ele aflorou nele o espírito de tigre. Ele viu que ele não era cabra, ele era tigre. Qual é a moral dessa história? A maioria de nós vive como cabras, mas nem todos são cabras. O anarquismo empreendedor vem aqui para mostrar e para descobrir os tigres, os lobos, os leões, tá certo? Esses são os caras que a gente quer nesse movimento. E esses caras, eles têm consciência de que o mercado é muito maior do que eles, que existem muitas coisas aí que você precisa enxergar,
voltando lá para o Pardês, voltando para a sociedade BDSM, né, voltando para outras coisas que eu falei aqui, o código, o decodificador. Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas e olhar de forma muito clara para tudo isso. Porque liberdade, novamente, é uma questão de posição, uma questão de escolha. Se você não escolher a liberdade, você nunca vai saber o que é liberdade. E se você continuar vivendo no meio de cabras, você vai ser um tigre que vai viver berrando como cabra, ao invés de rugindo como um animal selvagem que você é. Entendeu? Então, gratidão, um beijo no coração, que Deus ilumine a todos.